Então, eu agradeço imensamente o convite de vocês. Estou muito honrada e feliz, né, por estar aqui. Me perdoem as falhas técnicas. Eu falei que desde que nós tivemos uma chuva forte aqui, eu estou com bastante dificuldade com a internet, então, embora eu tenha arrumado tudo, volta e meia ainda acontece alguma coisa. Mas agora eu coloquei no celular, acho que vai dar certo. Então, é uma grande honra estar com vocês. Vou iniciar toda a palestra, eu tinha feito parte dela sem aparecer ainda, então vou fazer de novo, ficou como um treino. Agradeço a oportunidade e convido a todos para fazer nossa prece, tá bem? Então, vamos respirar fundo, agradecer a Deus e a Jesus a oportunidade de estarmos juntos, pedir, né, que o grande mestre nos conduza nessa noite, conduza os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, que a gente possa esvaziar o nosso coração das dificuldades, dos pensamentos ruins, esvaziar isso que nos encheu até agora e possamos manter esse cálice limpo e pronto para receber as palavras do nosso amado Mestre. Que o nosso amor seja levado aos nossos familiares, aos nossos amigos, que todos possam receber essa prece com muito carinho. Rogamos a Deus que nos ampare e nos conduza. Que assim seja. Agora acho que vai dar certo. Então nós vamos falar um pouquinho sobre amparo, né? Vamos falar um pouquinho sobre o amparo. Nós às vezes escutamos assim, mas você está amparado, você está cuidado. E quanto será que nós estamos cuidados? Você já refletiu sobre o amparo na tua vida? Será que ele realmente acontece? E de que forma que você e eu recebemos esse amparo? Então é sobre isso que nós vamos conversar neste momento, é sobre isso que nós vamos falar. Veja, o amparo ele pode chegar de várias maneiras. Nós podemos pensar num amparo físico, podemos pensar em quando temos alguma dificuldade de locomoção, quando caímos e alguém nos ajuda a levantar, neste momento nós recebemos o amparo. Quando passamos por alguma situação de doença, alguém nos ampara, às vezes até ajudando a preparar alguma coisa, nos ampara com os afazeres domésticos. Passamos por dificuldades financeiras, não é mesmo? E o amparo pode vir pela ajuda de alguém, por algo material, pode vir por um programa assistencial, mas o amparo chega na nossa vida de diversas formas. O que mais que a gente pode dizer assim? Quando nós precisamos de uma ajuda, que alguém nos faça um alimento, porque nós não estamos conseguindo fazer naquele momento. Então, em algum momento das nossas vidas, nós recebemos o amparo. Ninguém é tão rico que não precise receber em algum momento, e ninguém é tão pobre que nunca precise, né? Nunca tenha o que dar, porque o amparo pode ser dado também de todas essas maneiras. Agora, a verdade é que todos nós, seres humanos, todos nós que estamos aqui encarnados, nós queremos ser ouvidos, nós queremos ser acolhidos. Isso é fato. Você pode conversar com qualquer pessoa e, por vezes, o amparo que nós buscamos, que nós rogamos, ele vem dessa maneira, porque nós precisamos desse afeto, nós precisamos nos sentir, de alguma forma, abraçados. Mas e espiritualmente? Nós recebemos amparo? É claro que todos vocês que estão assistindo, já acostumados com os estudos das casas espíritas, vamos dizer assim, mas é óbvio que nós recebemos amparo, Cristiane. Que pergunta é essa? Mas quando é que nós paramos para pensar, refletir sobre esse amparo? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é ouvir uma história desse livro aqui que se chama Pontos e Contos. Então, aqui, no capítulo 24, conta a história do Antônio e do Ezequiel, dois trabalhadores espirituais. E eles estavam conversando no jardim da residência da família Torres. Ezequiel veio de um plano superior e o Antônio estava ali cuidando da família.
Ezequiel começou a perguntar como que estava aquela família, como que eles estavam se relacionando, porque Ezequiel teve umas histórias, né? Teve algumas passagens com eles em etapas anteriores, e Ezequiel continuou progredindo e se sentiu na obrigação de ajudar aquela família. Então ele uniu pai, mãe e os filhos que foram inimigos do passado, e eles ficaram sob a tutela de Ezequiel e de Antônio, que também era ligado a eles. Os dois espíritos, então, superiores, conversavam no jardim da casa. E Ezequiel começou a perguntar para Antônio, como que vai a família? Né? Como que vai a Malvina e o João? E o Antônio ficou um pouco preocupado, o espírito. Ele falou, puxa, as coisas não vão bem por aqui, não. A Malvina, ela é uma mãe que deveria cuidar e zelar da família, mas ela tem um vício de reclamar. Ela reclama tanto, ela reclama tanto, ela reclama tanto, que toda a família dela está da mesma forma. E o Ezequiel perguntou, então, mas eles recebem amparo? Eles têm dificuldades financeiras? Não, eles não têm dificuldade financeira. Eles têm dificuldade com a saúde? Aí o espírito falou, olha, todas as manhãs antes de se levantarem, eu aplico fluidos neles, para que eles tenham um dia mais tranquilo, para que não sintam dores, para que possam viver melhor e gozar de saúde. E ali ele foi explicando todos os cuidados que a família tinha, desde o momento que acordava até o momento que eu dormi, e mesmo assim eles só reclamavam. Ezequiel ficou na casa para ver o que estava acontecendo. E ele percebeu que cada visita que chegava, a Malvina só reclamava e falava que a vida dela era difícil. E a amiga dizia, mas olha que casa linda você tem, você tá reclamando. Ela falou, ai, se você olha a minha casa, você não sabe as minhas dívidas, as minhas dificuldades, meu marido passa por dificuldades. E ali ela foi desfiando reclamações. Essa amiga foi embora, veio outra e ela continuou reclamando. E tudo para ela era ruim. O marido chegou e eles ficaram ali reclamando e falando mal de tudo, que tudo estava ruim para eles, os filhos também. Então, os dois espíritos resolveram que era hora de abandoná-los, deixá-los um pouco de lado, para que eles pudessem sentir o que era uma vida realmente sem amparo, sem cuidado. E os espíritos se afastaram por 30 dias. O que aconteceu? Os dois dos irmãos começaram a brigar, né? Tiveram uma discussão feia, brigaram, um deles quebrou o braço, se machucou. Um outro que trabalhava foi demitido do trabalho porque ele foi insubordinativo, né? Ele não se subordinava às regras do trabalho. O marido dela bateu o carro e tudo foi virando do avesso realmente quando o Amparo saiu de lá. Quando os espíritos voltaram, 30 dias depois que deixaram a família sem amparo, o que eles encontraram foi uma família transformada, porque eles perderam a mania de reclamar. E a Malvina, vendo o que realmente era problema, começou a fazer preces. Então, por que essa história? Por que essa história no início da nossa palestra? Por que contar disso? Porque essa história vai servir de base para tudo que nós vamos falar. No livro dos Espíritos, né, no livro 2, ele fala lá no mundo espírita, o mundo dos espíritos, então vai contando de toda a intervenção dos espíritos aqui no nosso planeta, na nossa vida. E ali é muito claro a interferência dos anjos da guarda, espíritos protetores, espíritos familiares e espíritos simpáticos na nossa vida. Então Kardec já começa perguntando assim, há espíritos que se ligam particularmente a um indivíduo para protegê-lo? A história já ilustrou, né? Então a gente já sabe a resposta. Sim, há espíritos que se ligam a pessoas para poder cuidar dela, para poder protegê-la. É o que nós chamamos de anjo da guarda. Sempre é um espírito de ordem mais elevada. E daí ele pergunta também, mas qual que é a missão desse anjo protetor? E ele diz que é de um pai com os filhos, que é de conduzir no caminho do bem. Então ele tem essa missão de nos guiar. E esse espírito, esse anjo da guarda, esse espírito protetor, já esteve conosco em vidas anteriores, cuida de nós agora
e talvez até esteja conosco em outras vidas. E Kardec vai perguntando, mas quando eu chegar lá no mundo espiritual, eu vou poder conhecer o meu anjo da guarda, eu vou saber quem ele é? E os espíritos dizem para ele que sim. Então, nós temos um anjo da guarda que cuida de nós. Todos nós? Sim, todos nós. E daí eu pergunto assim, mas puxa, minha vida tá difícil, as coisas estão ficando complicadas. Será que o meu anjo da guarda me abandonou? Será que esse espírito me deixou? Porque por mais que eu acredite, eu não consigo sentir a presença dele, eu não consigo ouvi-lo. Será que ele me deixou? Então, será que o espírito pode nos abandonar? O que os espíritos respondem a Kardec é que esses espíritos eles se afastam de nós quando eles percebem que os conselhos que eles nos dão são inúteis. Quando a nossa vontade de nos submetermos a espíritos inferiores é maior do que de ouvir os conselhos dos anjos da guarda. Mas ele não nos abandona completamente. É só a gente ouvir, é só a gente chamá-lo e ele vem. Ele não tapa os ouvidos. Mas enquanto ele está ao nosso lado e nós não queremos ajuda, eles acabam se afastando de nós. Então, nós mesmos acabamos afastando o nosso anjo da guarda da gente. Aí, olha só. Você na tua vida, você já sonhou em ter aquele amigo? Mas aquele amigo fiel mesmo. Aquele que você diz assim, esse foi mandado por Deus para cuidar de mim. Aquele para que você pode falar todas as coisas, aquele que só vai te dar bons conselhos, que vai torcer por você. Como a gente falou daquela necessidade de ser ouvido, você já sonhou em ter um amigo dessa forma? Em ter alguém que esteja ao teu lado? Será que isso é possível aqui, nesse planeta que a gente vive? Porque a gente ouve várias histórias de traição, de dificuldades. Então, o que é que os espíritos nos dizem também? Tudo baseado ali no livro dos espíritos. Que esses amigos que nós sonhamos, eles se acham ao nosso lado pela vontade de Deus. Que Deus que colocou esses espíritos ao nosso lado, o anjo da guarda, para ser esse amigo fiel, esse amigo companheiro, para nos ouvir, para nos orientar. E olha que bonito que eles dizem. Olha só. Onde quer que estejais, os anjos da guarda estarão convosco. Nem nos cárceres, nem nos hospitais, nem nos lugares de devassidão, nem na solidão, estáis separados desse amigo a quem não podeis ver, mas cujo o fluxo brando a vossa alma sente, ao mesmo tempo em que você ouve os conselhos deles. É muito bonito isso. Isso quer dizer que realmente nós nunca ficamos sem amparo. Em qualquer lugar que estejamos, os anjos da guarda estão conosco, cada um cuidando de nós. Então, temos amparo? Sim, com certeza. Mas e se eu ficar chamando meu anjo da guarda o tempo todo? Será que ele não vai ficar um pouco cansado? Eu vou dizer assim, agora me fala tal coisa, agora me diz tal coisa. Então, também é uma mensagem de Santo Agostinho que diz assim: não receeis fatigar-nos com as vossas perguntas. Ao contrário, procurai sempre estar em relação conosco. Sereis assim mais forte e mais felizes. Isso quer dizer o quê? É que os anjos da guarda, eles esperam que a gente tenha essa relação boa com eles. Esperam que estejamos chamando e pedindo os conselhos. E eles têm, então assim, o que eles dizem também é que essas primeiras experiências nossas com o anjo da guarda é o que nos torna médiums. Num primeiro momento, a nossa mediunidade se dá por contato com o nosso anjo da guarda, pelas intuições que eles nos passam. E isso também está ali na mensagem de Santo Agostinho, em todo esse capítulo. Então, a primeira questão é nos tornar médiums. Somos médiums porque temos contato com espíritos. E esse primeiro espírito é o nosso anjo da guarda. Então, assim, eles não têm missão maior do que aquela que eles aguentam. Para dizer assim, puxa, mas aquela pessoa que eu estou cuidando ali me chama tanto que eu não aguento. Isso jamais vai acontecer.
E quando a gente se dá mal, né, quando a gente se deixa se levar pelo mal, pelo pensamento mal, quando nos extraviamos na vida, é porque o nosso anjo da guarda é fraco? Será que ele é mais fraco do que outros espíritos? E por isso que acontece, né, essas questões? E também é dito assim, que os maus espíritos até podem se unir para tentar neutralizar a ação dos bons, mas que se o protegido quiser, ele não vai dar força para maus espíritos, ele vai dar uma força maior para o anjo da guarda. Então é justamente aí que está a chave daquilo que nós temos que perceber, né? Nós temos que dar mais força ao anjo da guarda do que a espíritos maus. Então, sempre que pode, ele vem nos ajudar. Pode acontecer, muitas vezes, e talvez já tenha acontecido com vocês, de um amigo, às vezes fala alguma coisa, uma pessoa, às vezes a gente ouve alguém falar alguma coisa e diz assim, puxa, era justamente isso que eu precisava ouvir. Porque o nosso anjo da guarda, ele fica buscando oportunidades de nos ajudar o tempo todo, de nos amparar. Então, às vezes é por um amigo, às vezes por uma forma, por uma notícia, mas que o amparo chega até nós, aquilo que nós precisamos chega, né? Então, precisamos pensar sempre nisso, somos amparados, né? Aí, ele diz assim, que sempre os anjos da guarda nos assistem com os bons pensamentos. Então, a gente vai perceber a presença do nosso anjo da guarda pelos pensamentos. Então, ele dá meios de inspirar bons pensamentos e algumas vezes nós não nos atentamos para os bons pensamentos. Então, o que nos afasta do nosso anjo da guarda ou do nosso espírito guardião? Fraqueza, descuido e orgulho. Fraqueza, porque nos deixamos conduzir pelos espíritos maus. Descuido, porque estamos descuidados, passando pela vida de qualquer forma. E o orgulho, porque por vezes a gente acha que não precisa, né? A gente acha que nem precisa do amparo dos espíritos. Então são essas questões. Mas é importante a gente ressaltar, temos um espírito de ordem superior que nos assiste. E pode acontecer também, vamos colocar lá, de um outro espírito tornar-se protetor de nós também, que é o que é chamado o espírito familiar. Então pode acontecer de um pai vir e cuidar do filho? Pode, né? Mas olha só o que acontece, o que eles dizem. Mas a proteção pressupõe certo grau de elevação, um poder e uma virtude a mais concedidos por Deus. Isso quer dizer que não é porque o meu parente desencarnou e eu gostava dele que eu posso ficar chamando ele para fazer o que eu quero. E não quer dizer que meu anjo da guarda também está aqui para fazer aquilo que eu quero. Eles nos ajudam na nossa encarnação, no nosso crescimento, na nossa evolução, em tudo que é melhor para nossa melhoria aqui. Mas não nos nossos pequenos caprichos, naquilo que nós queremos. É naquilo que nós necessitamos. É diferente, né? Então, o espírito familiar, ele é considerado um amigo da casa. Ele está mais próximo, né? Então, assim, o anjo da guarda é de uma ordem superior. Esse espírito familiar, esse espírito protetor que nós temos, ele é um espírito da casa, ele está mais perto de nós. Também vai cuidando. Não é ligado a nós tanto quanto esse anjo da guarda. Ele não nos acompanha em diversas encarnações. Por vezes ele é ligado por um período. Pode ser ligado a nós e a mais pessoas da casa. E se esse espírito reencarnar, ele vai continuar cuidando da gente? Não. Se ele reencarnar, ele vai cumprir a missão dele enquanto encarnado. Veja, esses espíritos, eles têm gradações também. Eles também têm gradações. Nós podemos colocar aqui, tem uma outra questão também que diz que a gente pode dar um nome para o nosso anjo da guarda, para o anjo da guarda. A gente pode chamar ele do nome que a gente quiser. Se você disser assim, mas eu me afinizo com o Espírito Santo Agostinho, eu posso chamar meu anjo da guarda de Santo Agostinho? Posso. Ele vai atender, porque por vezes eles têm nomes que nós não conhecemos ainda. Agora, os espíritos familiares não, já são aqueles que são mais próximos. Veja, que tem ligação de afeto e simpatia por nós,
mas que não estão aqui para fazer aquilo que nós queremos. Tanto que no livro Reportagens de Além Túmulo tem a história de São Domingo. São Domingo, ele era um religioso de uma comunidade. E assim, enquanto estava encarnado, ele se beneficiava da posição dele para receber favores, para receber benefícios, para ter uma vida mais tranquila. Essa era a vida de São Domingos. Mas todo mundo considerava São Domingos um santo. Ele era considerado o santo lá da região onde eles moravam. E o São Domingos desencarnou. Dias depois, a família dele já cuidou para que ele fosse canonizado, se tornou um santo. Mas ele tinha consciência pesada, porque ele sabia que ele tinha se beneficiado da posição dele para fazer bastante coisa que não deveria ter feito. Então, São Domingos, ele ficou basicamente que preso àquela comunidade, atendendo favores que não faziam bem nem a ele nem a quem recebia, mas porque ele tinha consciência pesada e porque as pessoas o ficavam chamando. Então, os espíritos familiares podem nos ajudar, desde que, às vezes, a gente vai perceber a presença deles, mas que a gente não fique chamando, né? Porque esse chamar, às vezes, é egoísmo, é querer que os nossos familiares sejam quase que, eu vou ser até um pouco mais firme, mas às vezes até empregados nossos, né? Quem desencarna, não desencarna para trabalhar para nós. Desencarna porque cumpriu o seu tempo aqui. E se puder, eles nos auxiliam quando Deus permite. Porque é o que foi dito ali no texto, né? Que depende dessa permissão de Deus e desse dom a mais que Deus concede. E para esse espírito familiar poder nos ajudar, ele está sob a tutela de um outro. Mais ou menos como estava ali o Ezequiel, que era de ordem superior, o Antônio mais próximo da família, cuidando sempre. Isso acontece conosco. E nós podemos também ter espíritos simpáticos. Espíritos simpáticos são espíritos que se afinizam a nós por diversos motivos. Pode ser por sintonia de sentimento, de pensamento, de atitudes. Opa! Então vamos acender o alerta. Se esses espíritos se aproximam a nós por simpatia, por atitudes, por valores, então espíritos maus podem ser espíritos simpáticos? Com certeza. O meu proceder vai atrair para perto de mim espíritos que se afinizam. A minha forma de agir, a minha forma de pensar. Se eu sou uma pessoa que só reclama, que espíritos que vão se simpatizar a mim? Aqueles que gostam de reclamação. Se eu sou uma pessoa que só vejo negatividade, que não tenho fé, que não tenho esperança, esses espíritos se afinizam a mim. Ainda assim, eu continuo tendo meu anjo da guarda. Eu posso chamar meu anjo da guarda para me ajudar o momento que eu quiser. Então, olha lá, resumindo mais ou menos o que nós falamos aqui. Então, nós temos um espírito protetor ou um anjo da guarda, que é o que tem a missão de acompanhar o homem e ajudar a progredir. E é sempre de natureza superior em relação ao protegido. Então, nosso anjo da guarda é sempre superior a nós. Aí, nós temos um espírito familiar, que são espíritos que se ligam a certas pessoas por laços mais ou menos duráveis, com o fim de ser útil dentro de um limite do poder, quase sempre muito restrito de que dispõe. São bons, então eles têm que ser bons, mas são um pouco mais adiantados e às vezes até um pouquinho leviano, né? Então, eles se ocupam mais das coisas do cotidiano, da vida íntima das pessoas, das nossas miudezas. E daí temos os espíritos simpáticos, que se sentem atraídos por nós por laços de afeição particular. Então, que pode ser por certa semelhança de gostos e sentimentos. Veja, seria bom atrairmos espíritos simpáticos melhores, não é? Já que a gente sabe que pode fazer tudo isso. Então, o que o livro dos espíritos vai nos deixando bem claro? Que há espíritos na nossa família, há espíritos ligados a nós e na nossa família. Onde há reunião de pessoas, há espíritos simpáticos que se ligam por afinidade daquelas tarefas. Nas aglomerações de indivíduos, há espíritos. E eles se ligam, então, conforme os costumes, o caráter, as leis, os hábitos das pessoas que ali estão juntos.
E daí eu pergunto uma outra coisa para vocês. Será que o pressentimento é uma advertência do espírito protetor? É uma advertência do nosso anjo da guarda? Então, olha lá o que vem e o que dizem os espíritos. É um conselho íntimo e oculto de um espírito que vos deseja o bem. Então, o pressentimento é esse desejo. Mas há também, na intuição, uma outra coisa que a gente pode pensar. Que nós, antes de encarnar, sabemos o gênero das provas que vamos passar. Então, às vezes, a gente diz assim, puxa, eu tive um pressentimento, e daí aquilo realmente acontece. Às vezes, uma dificuldade, você diz assim, parece que agora vai começar a acontecer alguma coisa ruim, e aquilo acontece. Mas é porque você já sabia que iria passar por uma prova. Então, você tem aquilo intuitivamente, aquilo é um pressentimento, é uma intuição que vem com você. Então, a intuição, né, pode ser, então, essa comunicação do espírito que nos cuida e pode ser, então, esse pressentimento de algo que nós já sabíamos que ia acontecer. É por isso que esse capítulo basicamente começa com essa pergunta 459. Interferem os espíritos nas nossas vidas, sobre os nossos pensamentos e sobre as nossas ações? E a resposta é: a influência é maior do que supondes, porque de ordinário ou frequentemente são eles que vos dirigem. Então nós somos influenciados o tempo todo, mas nós não somos marionetes. Nós temos o livre-arbítrio. Nosso anjo da guarda respeita isso. Por isso que ele se afasta quando ele não é útil, quando nós não queremos ouvir os conselhos. Mas quando nós queremos ouvi-lo, ele vem para perto de nós e nos intui, nos dá pressentimentos. Por isso que às vezes a gente esquece uma chave em casa, aí você se diz assim, puxa, vai me atrasar, mas evita alguma coisa lá na frente. Às vezes você tem aquela intuição de dizer, não vou por esse caminho, todos os dias eu vou por aqui, hoje eu não vou. E vai por um outro caminho, por vezes nós somos cuidados, né? Quando nós acordamos, nós recebemos então esses benefícios, a exemplo da história que nós ouvimos no começo. Os nossos afetos, os nossos familiares, a nossa casa, quantas e quantas vezes ela é protegida e nós nem imaginamos o que está acontecendo, né? Mas o amparo está conosco. Então eu volto a fazer a mesma pergunta. Eu volto a fazer a mesma pergunta lá. Você está amparado? Você sentiu-se amparado? Sentiu-se querido? Entendeu o quanto que Deus cuida de você? O quanto que Ele cuida de mim? O quanto que Ele cuida de cada um de nós? Olha a enormidade de espíritos que são ligados a nós por afeto, por carinho, que querem o nosso bem. Então, mesmo que tudo esteja difícil, mesmo que às vezes a gente se sente um pedaço de carne, não se sente um pedaço de carne num caldo de sofrimento, né? Mas é só uma impressão. Nós somos cuidados e amparados o tempo todo. Confie e acredite. E sempre que quiser, volte ali no Livro dos Espíritos, leia essa parte, renove a fé, porque isso com certeza vai fazer bem. E eu gostaria, né, tô caminhando para a gente encerrar, e eu gostaria de dizer assim, de deixar aqui registrado essa parte de Santo Agostinho, que diz assim: onde estiverdes, vosso anjo estará convosco. Nos cárceres, nos hospitais, nos antros do vício, na solidão, nada vos separa desse amigo que não podeis ver, mas do qual vossa alma recebe os mais doces impulsos e ouve os mais sábios conselhos. Gente, amor próprio é fazer bem para nós, é cuidar da nossa evolução, é cuidar do nosso crescimento. Se nós ainda não conseguimos desenvolver esse amor próprio, que não é só o de cuidar do corpo, né? Que a gente confunde muito esse amor próprio com fazer tudo o que a gente quer, ter muita liberdade, mas não. É cuidar da nossa evolução, é saber estarmos conscientes do que fazemos aqui. Então, se a gente ainda não conseguir desenvolver todo esse amor próprio, que a gente tenha pelo menos amor ao nosso anjo da guarda, sabendo que tudo que a gente fizer, ele está conosco, por amor.
mas que quando nós nos tornamos prisioneiros das consequências dos nossos atos, esse anjo da guarda está ali conosco. Então, penso que se da palestra toda ouvíssemos isso, já valeria muito a pena. Eu espero que a reflexão tenha sido de bom agrado para todos, que todos sintam-se realmente cuidados e amparados, sabendo que, por maior que sejam as dificuldades agora, desse período, né, que por vezes dá a impressão que o nosso planeta está tão turbulento, dá a impressão que está tudo à deriva, mas nós estamos sob cuidado. Se desencarnarmos hoje, né, Deus ajude que a gente possa encontrar o nosso anjo da guarda, que nós o reconheçamos e que ele não olhe para nós e diga assim, tá ruim? Eu te avisei, né? Que não seja ele a nos dizer isso, eu te avisei, eu te falei, eu te intuí, você não quis me ouvir, né? Mas que ele possa, assim, nos receber com um abraço carinhoso e dizer que bom que você ouviu, que bom que você tentou, mesmo que não tenha conseguido, mas que a gente possa ser amparado e muito bem acolhido no mundo espiritual e seguir a nossa caminhada aqui também, né? Amparado e acolhido. Então, estamos todos amparados. Né? Eu agradeço imensamente o convite da casa para a palestra. Mais uma vez, eu peço desculpas pelos problemas técnicos. Né? Estamos em lugares bem diferentes, mas aqui em Curitiba, nós tivemos um vendaval e desde que teve esse vendaval, eu particularmente, né, estou com diversos problemas com a internet. Então, eu busquei um aparelho, outro, até dar certo. Ainda bem que deu. Né? Então, agradeço imensamente a atenção de vocês, a oportunidade e, se houver oportunidade, também um próximo convite, tá bom? Eu convido todos agora para que a gente possa fazer uma prece de encerramento. Então, unir os nossos pensamentos, agradecer a oportunidade de estarmos juntos, agradecemos os recursos tecnológicos, que com certeza vêm do alto, vêm do amparo da espiritualidade à nossa humanidade. Agradecer a inteligência que é dado a todos, para que possamos contribuir com a melhoria do nosso planeta. Agradecer o corpo que temos, nossa casa, as dificuldades pelas quais passamos, que nos torna mais fortalecidos. Agradecer nosso anjo da guarda que está conosco, os espíritos familiares que cuidam de nós. E rogar o amparo sempre. Pedir para que o nosso anjo da guarda permaneça conosco, com cada um de nós. E que saiamos dessa vida mais fortalecidos. Que o nosso amor, o nosso carinho seja levado a todos aqueles que nós amamos e aqueles que nós precisamos aprender a amar também. Que assim seja. Muito obrigada a todos. Eu volto sim, Lídia. Obrigada. Vi aqui que o Elcio estava acompanhando, a Hilde, Janaína, né? Chegou na prece, Valéria? A gente faz outra live. Manda depois um recadinho ali no meu Face que a gente faz outro. Gente, muito obrigada. Gratidão pela oportunidade.